Imagina nunca mais depender da rede elétrica, nunca mais pagar conta de luz, nunca mais sofrer com blackout. Dá vontade, né? Essa ideia de se desconectar completamente do sistema elétrico e viver só com energia solar, que alimenta uma bateria e que pode te tornar independente, é o sonho do off-grid. Mas será que isso funciona na prática? Será que vale a pena? E o que acontece com o resto do país quando quem pode pagar por isso resolve se isolar? Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho, tá? O Brasil está vivendo o boom dos painéis solares, né? É o que se chama de geração distribuída, aquele modelo em que você coloca painéis solares no telhado e a energia que você produz é injetada na rede e descontada na sua conta. Hoje, são mais de 45 gigawatts de capacidade instalada e mais de 4 milhões de sistemas funcionando. Isso representa 18% da capacidade elétrica do país agora. E a previsão do Operador Nacional do Sistema é passar dos 25% até 2030. Agora, esse movimento ganhou uma nova camada, a busca por independência total. Até pouco tempo atrás, isso era coisa de comunidade remota na Amazônia ou de gente com retórica libertária. Agora, já seduz alguns clientes urbanos. Sabe o que acelerou isso? Os blackouts que eu falei. Essas ondas recentes de apagão, como a que tem acontecido em São Paulo, deixaram muita gente com medo. A sensação de vulnerabilidade reacendeu o desejo por controle, em alguns casos por independência completa. Segundo Carlos Evangelista, que é presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, existe uma clientela que tem poder aquisitivo e que quer previsibilidade, controle e uma sensação de liberdade frente ao Estado e às distribuidoras. Mas calma, antes de achar que é só comprar umas baterias e cortar o fio, o próprio Evangelista me alertou. Não é plug and play, tá? Quem se desconecta vira um operador do próprio sistema elétrico. Então, você quer ter uma casa off-grid? Então você vai ter que ter várias baterias com autonomia para 3 a 7 dias, né? Tem que considerar os períodos nublados, por exemplo. Exige ainda conhecimento detalhado de todos os equipamentos da sua casa e os seus padrões de uso. Ah, e também um inversor de maior capacidade para suportar os picos de consumo. O inversor é aquele equipamento que converte a corrente contínua que vem dos painéis na corrente alternada, que é a que vai para as tomadas da sua casa. Quando você produz a sua própria energia, precisa de um inversor diferente do modelo tradicional, né, que é com painel solar e a casa conectada na rede. No modelo tradicional, o inversor é feito para suportar só a potência dos painéis solares. Aqui, a história é outra. Ou seja, você precisa de baterias, monitoramento constante do consumo, planejamento para dias nublados e uma gestão ativa de toda a infraestrutura. É tudo bem feito sob medida, sabe? Cada caso é um caso. Isso tudo leva a gente para o ponto que mais dói, o bolso. Eu conversei com o Rafael Pintão, que é fundador de uma empresa especializada em aparelhos e sistemas de energia fotovoltaica, a Neo Solar. Ele me contou que um sistema off-grid residencial pode custar até 6 vezes mais do que o modelo tradicional conectado à rede e costuma ser pelo menos o dobro. Para dar uma ideia, se um sistema de painéis solares residencial sai por uns 15 mil, o projeto off-grid para a mesma casa não vai custar menos de 30 mil, então. E tem mais, em 2025, só 2% dos sistemas solares vendidos no Brasil incluíam armazenamento com baterias, segundo dados da consultoria Greener. Ou seja, quase ninguém está comprando mesmo. Do ponto de vista econômico, o off-grid residencial não compensa. Ele atende mais uma demanda por segurança ou por valores ligados à independência, esse espírito libertário que eu falei, mas não tem retorno financeiro na maioria dos casos. Ou seja, quem adere ao off-grid hoje está tomando uma decisão que quase nunca é racional. Porque tem gente que simplesmente não quer depender da rede, mesmo que custe mais caro. É um desejo por autonomia, de controle sobre a própria infraestrutura. Isso tem um valor subjetivo. Então, na prática, o off-grid total só faz sentido em alguns nichos, tipo alguns condomínios de alto padrão, residências com equipamentos muito críticos, tipo freezer de medicamento, bomba d'água, home office que não pode parar por algum motivo. Parte desses clientes busca o off-grid como um seguro contra a incerteza. Para a maioria dos usuários residenciais, a alternativa mais viável continua sendo o modelo híbrido, conectado à rede com bateria só para emergência. E agora vem a parte que pouca gente fala. Porque o off-grid não é só uma questão individual, ele tem efeitos colaterais sobre toda a sociedade. Mesmo quem se desconecta da rede continua dependendo de alguma forma de uma infraestrutura coletiva, da regulação, da cadeia de suprimentos, da estabilidade do sistema como um todo. Como me disse o Evangelista, o consumidor off-grid se isola, mas ele carrega os efeitos de um sistema da qual fez parte.
O sistema elétrico brasileiro funciona na base do rateio, né? Todo mundo paga junto pelos custos fixos da rede. Então, quando um consumidor sai, os outros ficam com a conta. É matemática. Então, a busca por independência pode acabar piorando desigualdades que já são bem grandes no Brasil. Aliás, eu fiz um outro vídeo explicando por que a conta de luz não baixa mesmo com energia sobrando. Depois dá uma olhada. Retomando. Quem consegue pagar pela autonomia se isola, e quem não pode fica num sistema que é cada vez mais caro e cada vez mais frágil, o que demanda investimentos constantes e crescentes. Mas tem uma saída. Em 2025, uma nova lei e a regulamentação da ANEEL abriram espaço para um uso mais estruturado de baterias aqui no Brasil. Pela primeira vez, elas foram reconhecidas como ativos regulatórios. Isso quer dizer que elas passaram a poder ser contratadas como reserva de capacidade. Existe a expectativa de que em pouco tempo a gente consiga evoluir para um modelo coletivo que conte com megabaterias para melhorar o sistema. Aliás, tem um vídeo sobre isso aqui no Invest News também. E falando de futuro, especialistas como o Rafael e o Carlos apostam nas soluções híbridas como caminho realista. Eles acreditam que no futuro vai rolar uma convergência entre os sistemas on-grid e off-grid, e isso passaria pelo barateamento das baterias de lítio, o que já está acontecendo, e por uma transformação tecnológica que permitiria às residências gerenciar a própria energia de maneira integrada, com painel solar, bateria, carro elétrico podendo ser usado nessa conta, tudo organizado por aplicativos inteligentes. O desafio está em evitar que a autonomia vire exclusividade ou privilégio, e que o sistema que já está pressionado se fragilize ainda mais. Para quem já tem painel solar instalado no telhado, a tentação do off-grid pode parecer o próximo passo lógico, né? Mas por enquanto, ele ainda está fora do alcance da maioria. Não só pelo preço, mas pela complexidade. Mas talvez, num futuro próximo, seja possível ser mais independente sem abandonar as vantagens do modelo coletivo. Vamos torcer.